Opa! Car ça y est, c'est parti pour le Summer Game. Hello everybody, it's Jeff Keighley and welcome to this special Xbox game showcase and our pre-show here leading up to the big main showcase that happens in 1 hour at the top of the next hour. Welcome to YouTube Gaming and our exclusive coverage. This obviously is a different year for all of us in 2020 and Fala pessoal, tudo bem com vocês? NZEK aqui na área, trazendo mais uma live. Pessoal, ainda não começou, esse é apenas o pré-show. Before we get into this, I certainly want to acknowledge everything that is still happening around the world with the COVID pandemic, and certainly hope everyone is safe and feeling okay today and excited about video games, which I think have been a source of comfort for many of us in 2020. So today is really about celebrating games and the future of games and where games are going in the future. You know, this is still a big year for games and that new consoles are launching. And today is all about Xbox and the Xbox Series X, which is coming out this holiday season. Although today is less about hardware and is going to be more about the games. And in our pre-show, we've got a lot of great guests joining us to preview what we expect from Xbox. And we also have some world premieres and some great new game stuff to show you guys as well. The Xbox story for Series X, of course, started last year at the Game Awards when we revealed the Xbox Series X hardware on stage. I certainly miss memories of thousands of people together and the excitement of shocking the world with that announcement last year. That was such a special moment that no one had any clue it was about to happen, and we revealed the hardware there. But of course, everyone wants to know about the games that are going to run on the system. And today is all about a game that was sort of mentioned in that teaser, Halo Infinite. We are going to get a first look at the gameplay of the campaign of Halo Infinite in the Xbox Game Showcase. That's something that we're all very excited to see. I'm sure we'll be talking about that a lot over the next hour. And Xbox has already said we're not going to hear a lot about hardware today. We don't expect to hear the release date for Series X. We don't expect to hear about pricing. It really is going to be a showcase all about games and focused a lot more on their first-party studios, meaning games that are coming exclusively to the Xbox ecosystem, which of course includes Game Pass and PC and even xCloud. There's a lot to talk about kind of what Xbox is doing with gaming and their approach. So we've got some world premieres for you and we've got a lot of guests. So let's get ready for the countdown here. 58 minutes away from the show. Before we get to our first world premiere though, welcome some panelists to talk about literalmente, o pré-show é 1 hora, então são 2 horas. So first up, joining me is my good buddy Jack Septiceye. Jack, welcome to the show. Hi, it's good to be here. Thankfully, it's a reasonable hour early in the morning in Los Angeles. We've also got Lauren Side here. Lauren, how are you? Hey, good. How are you? I'm doing Só um segundo, fantastic. pessoal. Good to see you as well. And finally, we've got a guy who got to go up to Microsoft and check out the Xbox Series X hardware before lockdown. Austin Evans. Austin, good to have you with us, man. Hey, Jeff. Thanks for having me, man. Yeah, great to have all you guys here. So let's kick things off here by talking about what you want to see from Xbox today. You know, they had an event back in May that people wanted to see even more from. They wanted to see, you know, more gameplay, more games. They wanted to see Halo. They're going to deliver that today. What are your expectations as fans of games? What do you want to see at the top of the hour from Xbox? Let's start with you, Jack. Well, I mean, the big elephant in the room, the big chief elephant in the room is everyone just wants to see Halo Infinite. And I'm really curious because I'm not the biggest Halo fan, but even this one has kind of gotten me intrigued and excited. So I'm curious to see about that. I want to see more Hellblade 2 if we're going to get some of that, because Peraí, já we volto, saw that pessoal. trailer at the Game Vou Awards só and we were pegar sitting in alguma that coisa pra theater beber. and that music kicked in and rocked everyone's socks. I was really impressed with that and seeing what the hardware could kind of do in engine there. I'm a sucker for FromSoft games. My heart's going to be broken when we don't see Elden Ring today, but it's been so long since it was announced. I need to see it somewhere and see that it still exists. And as long as I get a good world premiere, I'll be happy. Oh, wait, we got the world premiere voice guy actually doing the voice here when we come to our first world premiere. Oh my God, so it's Christmas. I'm here to take care of you. But yes, as you said, you know, everyone would love to see Elden Ring. Everyone would love to see new game announcements too. You mentioned Halo.
Lauren, is that the big thing for you? Like seeing Halo, what are you excited to see? No, so I feel like Halo was like my first introduction into like first-person shooter games and why I should not play them because I'm horrible at them. But that was like my first. It holds a special place in my heart because like that was the first time realizing I was terrible at them. I'm really excited. I'm big into like psychological horror games. So the medium, I really, really want to see more about. I want to see gameplay. They haven't told us a whole lot about it, but I'm living for it. Like the Silent Hill music, everything, and Everwild is the other one I'm really interested for, like to see more about because both of those are kind of a mystery. I haven't seen much on them. Oh, that's great because as you said, there are lots of other games across the studios. Everwild that they teased last year at EXO from Rare looked really interesting. I agree. Hopefully, we'll get to see something on that. Tim Schafer's got Psychonauts that they acquired that studio. Hopefully there'll be an update on that one. And they said Microsoft's got so many studios, so many games across the portfolio that I think we'll get hopefully some new game announcements and also some updates on those existing ones. Austin, you are one of the few people I think in the world that got to check out Series X. You got to check out Gears, how that was looking on the hardware and everything like that. So you have a really interesting perspective on this. What do you want to see on Xbox today? So, I mean, I love the nerdy details, right? I want to see the 120 FPS and the HDR and all the ray tracing. I'm really interested in seeing kind of like what this next generation is able to do as far as pushing the envelope forward, right? I mean, look, don't get me wrong. I'm going to be all over Halo. I really want to see what they're able to do, especially considering that that's going to be a game that will be on Xbox One and sort of PC and Series X and kind of seeing how they're able to stretch that. And I'm definitely a huge fan of the Forza franchise, right? I mean, that's sort of been really, you look back at the Xbox One generation for me, I have definitely spent more time playing for the Forza games as well as the Horizon games more than anything else, right? So that's definitely has like a special place in my heart from the gaming side. But what I'm really curious about is getting a really good look at kind of what this new slate of titles look like, right? I mean, obviously we know that there are a bunch of games that are coming out sort of holiday season. I'm assuming we're probably going to see some games kind of teased for the next maybe year or two or whatever the case is. But I really want to see a good sense of what the Xbox Series X is like, right? I've seen little bits and pieces. I got to try a couple of tech demos. I know the specs. I know all the kind of the basic stuff. But what I really want to do is kind of see how all of that comes together and brings what this next generation is all about. Yeah, no, I think that's a great point. It's, they keep saying how powerful this console is. Like we want to see that power, right? And see what this is able to do. And Microsoft's philosophy on Xbox that Phil Spencer has expressed is, a little bit different than PlayStation. That they're saying that all these games are going to show you today conceivably will still work on your current Xbox, will work on PC, and they might, they work better on the new Xbox. But I'm curious for you guys, how does that affect your sort of decision on what you're going to do with Xbox? Like what's going to cause you to want to upgrade to the next system? Because it's different. That Halo, as you said, will work probably on, if you have an Xbox right now, it'll work on the current system. So I assume part of what they have to show today is why it's going to be even better on the next one. Yeah, I think for definitely what I expect. Yeah, I think for me, what I like most about the Xbox that kind of sits in my house is like we always get Sony with their exclusives, and I would love to see some really cool exclusives come out of Microsoft today. It's the thing that people keep talking about all the time. But I love the kind of home entertainment aspect of my Xbox. I love the kind of UI and the speed of the system and kind of sitting down. I use it for everything. I only use my PlayStation for gaming, but I really use my Xbox for almost everything. I watch Netflix on it. I watch movies, and I play my 4K Blu-rays and everything on it because my PlayStation couldn't do that. So I'm really curious to see how they evolve kind of the OS of the system and make it snappier and faster, and how you're able to switch between games on the fly and being able to have all of those old games be playable on the new one. They keep talking about backwards compatibility a lot and how that's a big factor for them. And I'm curious to see how far that goes and how many games you can really play with that and how far they're pushing it. And stuff like Game Pass has come out, and it's kind of a game changer because there's so many times when I just go on and I don't want to buy a new game, but Game Pass is a good way of kind of trying it out and testing it and just downloading it there and playing straight away. And I really love that aspect. So I want to see how far they push that. And xCloud, I think, is what their trump card will be this time, at least for me personally, the way I consume the media on my Xbox.
Yeah, no, I think that, as you said, the Game Pass is another big part of it. That, you know, a lot of these games now come out as part of Game Pass. I think Microsoft has said kind of all their first-party titles are in Game Pass, and that I think lets people sample more games. Right? It's no longer like you have to spend $60 to play everything. Austin, I wanted to ask you about the specs and the frame rates and all that type of stuff. You know, you live in the world of tech and, you know, RDNA architectures and whatnot. Like, what do you think? What does that all mean to the gamers? Like, how do you think the games are going to be different, or what are the things we should look for here in ray tracing and things like that? Like, what do you think are going to be some of the big leaps that we're going to see in some of these games, hopefully today? Mano, so I think the interesting way eu of tô looking achando que at esse sort pré-show of aqui the vai previous ser generation, totalmente... sort of Xbox One, PS4, going into this new generation, is that it's a much more well-rounded package, right? So you look at something like the Xbox Series X, spec-wise, it is equivalent to a very high-end game. That's not something we've seen in the console space for a long time, right? You look at the Xbox One, it had good graphics, right? It was able to provide some really impressive games. You look at something like Red Dead 2 running on an original Xbox One. It's really impressive that was able to be sort of accomplished. But the thing is, this generation, with the Series X, we have not only the SSD, which I think people are going to very quickly get used to, not minute load times, but, you know, second load times. But also you have that really powerful CPU, which is going to enable these bigger open worlds, sort of more interesting looking physics. And then you have on the graphics side not only sort of more detailed things, and I think the higher frame rates are something that, especially as more and more TVs are developing that sort of tech, that people are going to really start to appreciate. But also these new features like ray tracing, right, which are just going to help ground these worlds in a much more sort of realistic sort of location. Like, I guess for me, it's more about making the console a much more complete package, right? You're not sort of sacrificing because you're playing on your PC versus your Xbox or anything. Like, you're going to be getting a very similar level of performance. And in a lot of cases, something like the Series X is going to be significantly more powerful than any other gaming device in your home. Yep. All right. Well, hopefully we're going to get to see some of that. Lauren, you get the last word here. Anything you're hoping is a surprise today? You talked about some of the games we know about, like the Medium and Everwild. Anything that you're secretly hoping they show here? Instalar o Batman, só que o Batman queria colocar ele, tipo, ele só tá em inglês, cara. Yesterday to see if there was anything I could think of that like they could surprise me with. I've personally been more of like PC gamer, PlayStation, so if they can surprise me and pull me in with more like Xbox exclusives, I mean, Game Pass has been a game changer for me. I've been using that a lot lately. So just like bringing me into that ecosystem, if they can do that, like then they've surprised me. Deixa eu ver aqui. Como é Killing Floor? Part of what they're trying to do here is, you said, you know, you can play all this stuff on your PC, you can play, you know, on your phone via xCloud, and like, you know, bringing more games to more people. So as you said, hopefully we'll see a bunch of games today, right? And we know Halo is going to be a big focus, but obviously they've got a lot of other things to fill out that hour. All right, well, thanks, Lauren, Austin, and Jack. We will see you guys later. We'll all be watching live, and we do have some special world premieres throughout this show. We've got a number. I think we've got over, I think, a half dozen things we're going to show you guys over the next 45 minutes here to give you a little preview of some stuff that will be coming to Xbox. And we're going to start right now with this world premiere announcement. Check it out. World premiere. Opa, world premiere. Bora ver. Square Enix. Dragon Quest. You're the reincarnation of the luminary. Caramba, mano, que gráfico horrível. Eu sei que, tipo, a compressão do YouTube é uma merda, mas, cara, a real é que, tipo, eu olho esse gráfico aí do Dragon Quest e a primeira coisa que me vem em mente é a Ultimate Tekkaichi. Porra, um Dragon Ball de não sei que ano, cara, acho que 2011, 2012. Cara, esse Dragon Quest aí tá com gráfico de 2012. Ok, o Dragon Quest vai estar no Game Pass. Opa, e aí a guiar do FF?
Não, assim... Não, desculpa. Ali, aquele fundo ali não tanco. Eu ia dizer que, tipo... Pô, até que o gráfico tá bonito. Só que... a qualidade dos personagens é o que eu não tô gostando. Só que a real é que... eu não tô gostando mesmo, mano. Tipo, eu ia dizer que tava legal, mas não tá legal, mano. Desculpa. Dragon Quest... que é L, mano? A galera tá colocando um L. Dragon Quest L, talvez? L é o que? 50? L é 50, né? Nossa, não tô entendendo. Não sei o que é L, gente. Não faço a menor ideia. Mas é isso, tipo... Cara, Dragon Quest, não tô com expectativa... graficamente falando. Pode ser um jogo interessante por gameplay. Não duvido que vai ser um jogo interessante pra gameplay. Mas, já digo, graficamente eu acho ele um jogo muito inferior, cara. Muito inferior, tipo... Cara, eu comparo ele com Dragon Ball Z for Kinect ou Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Eu comparo com isso. There you go, Dragon Quest coming for the first time to Xbox, and now we're going to get right into another world premiere. This is a brand new game announcement. A smaller team eu vou aproveitar aqui para instalar. Cara, não sei onde instalar, gente. So take a look at this. Enquanto que eu não achar algo para instalar, eu vou deixar em tela cheia. E eu acho que bugou. Opa, que é isso? Que é isso? Mano, por um momento eu pensei que era Black Ops 4, só que com um gráfico bem melhor. Halo! Não é Halo. Eu não sei que merda é essa. Quer dizer, não sei o que é isso. Mas, meu Deus. Pô, o cenário me lembra um pouquinho lá o mapa do Battlefront 1, cara. Nossa, olha esses efeitos, cara. Pô, na moral, mano. Isso eu tenho que rodar no meu Xbox. Isso eu tenho que rodar no meu Xbox. Alright, that's Exomecha, a brand new free-to-play game coming late 2021, and that's a first look at that. We do have more new games, Exomecha. Cool stuff. We've got. Pô, legal, mano, que interessante. Cool to wrap up the pre-show as our last premiere that bonito, I'm mano, really excited to share gostei. with you guys. So stick around, and of course, at the top of the hour, we're going to get a look at a lot of the first-party games from Microsoft, including the world gameplay debut of Halo Infinite. Right now, though, we're going to turn Halo to our Infinite. second panel to preview what we're hoping, all our hopes and dreams for Xbox today. Joining me first off is Aaron Hansen from the game Grumps. Aaron, you ready for blanks? Oh, dude. Hello, you're Aaron. way ahead of me, brother. I was all like, all blinked up, and you just brought the heat, man. You've been waiting all summer for this moment. Will the time sweeper return? All right. Good to have you with us, Aaron. We got Danny O'Dwyer from No Clip. Pessoa que tá assistindo a live, se você quiser trocar uma ideia, né? Se você quiser fazer parte da live, é só me adicionar aí no Discord que a gente faz uma call aí, a gente troca uma ideia. Pessoa que estiver chegando aí na live, sintam-se à vontade aí pra participarem da live, né? Bater um papo. Então, se vocês estiverem no Discord, é só me falar aí no chat que eu já resolvo aí pra gente conversar, né? This is Xbox Day. Gonna be hopefully some excitement for all of us with what Xbox has in store. So we joked about blinks, but Xbox has a lot of franchises, a lot of history in gaming over the past 20 years. I'm going to open with the same question I had for the last panel. What are your hopes? What are your expectations? What do you want to see from Xbox in this next hour that's going to, convince you that they've got a lot of great stuff and, charting the future of gaming? Aaron, let's take blinks off the table. Beyond that, what else can they do for you today?
Well, you know, if I'm gonna be honest, man, I want to know what the heck's going on with Exomecha, because that, like, I was not expecting something like that, and holy Got some crap, Transformer action. That appealed Wow, to mano, a like casa do my cara aí 80s, é early 90s culture mind. I was just like, bonito. it's just big silver robots punching each other, and there's a robot dragon, I guess, that breathes fire. Great, I'm in. Let's do it. Casa de americano, né, mano? All Casa right, de so americano Exomecha, clearly at the top, top assim, of the pile. velho. They've already won you over. Danny, you know, you visit a lot of studios around the world when we can, hear about them, you know, hear their stories. No Clip, you do some incredible documentaries. From your perspective, like, what does Xbox have to do today? What do you want to see in this hour showcase? Well, we've had Microsoft, you know, doing a lot of acquisitions over the past couple of years, and a lot of studios that were sort of working on games, perhaps, or working on smaller games for them. So I think what I'm excited for today is for a bunch of those studios to maybe show something off. So one studio we visited earlier this year was Obsidian, who were working on Grounded. They've been acquired by Microsoft in the interim, or just prior to that. So I'm interested to see if we'll see what everyone hopes, which is a big budget Obsidian role-playing game. That's kind of on my top list of things I'd like to see. And then the other one is what's happened to Fable. Obviously, in the past couple of, you know, Lionhead isn't around anymore. There's a lot of rumor that Playground, who work on the Forza series, may have sort of taken up the mantle on that. It's been rumored that they've been working on some sort of open world role-playing game as well. So those are kind of the two that I'm looking to see. And just anything else from the rest of their acquisitions, like Double Fine. I'm sure they're a small team, so I'm sure they're not running multiple projects, but, you know, you never know. Maybe they're in early concept phase on something. No, I think RPGs is a great genre, right? Where it's like Xbox has done lots of action games, but doing RPG stuff, I think, is an opportunity for them to show some great stuff in the RPG genre. Alana, what's you know, I know you've been fan of Gears. You've been fans of, you know, you're excited about Cyberpunk that's coming out. That obviously will be on all systems, but on Xbox as well. What do you want to see from Team Xbox this morning? Also blinks. No, I'm kidding. I love Fable. I really want a new Fable. Like Danny said, it's rumored that Playground Games are working on it, and I buy that rumor. They hired a lot of people from a lot of studios known for making really big games, including Rockstar and Guerrilla. So I really, really, really want to see Fable. I love that world, and I feel like there's something so pleasant about a British RPG, like the humor captured in the original Fable game. I just love so much, and obviously Peter Molyneux would no longer be attached, so that changes things, but that's what I really, really want. Also really obviously excited to see more Halo. I'm very curious to see if any of the Perfect Dark rumors hold up, because I also love Perfect Dark. But to get away from games hype, I really want to know more about xCloud. I'm kind of hoping that we hear a little bit about xCloud and what they're planning to do with that in the future after that Game Pass announcement, which is super exciting. So those are my big three. No, I think you're right. There's such an interesting story there around what's happening with Xbox Live, with Game Pass, this idea of, you know, having the, you know, a subscription sort of approach, right? Versus buying $60 games time and again. It seems like part of Microsoft's approach is, you know, very Netflix-like, and that you're going to sort of get all these games, all this content, and that'll mean big games, but also, you know, potentially smaller games that people are more likely to sample, which I think is, you know, a huge opportunity here to see a diversity of content. That, you know, there'll be some stuff for the super core gamers, but maybe some stuff that's a little broader in its appeal too. Let's talk about Halo. They've done a very good job over the past week hyping everyone up around, you know, Master Chief's return. Seems like a bit of a spiritual reboot in a way of Halo. I mean, we saw the kind of key art, the box art yesterday, which was like very reminiscent of the original Halo Combat Evolved. We know we're going to see the campaign today. We saw, I think it was last year at E3, we saw kind of we've actually past two E3s, we saw kind of teaser assets for Infinite. Originally, we saw kind of the engine, and then last year we saw, you know, sort of an in-game sequence, or at least rendered in engine. What are your hopes? What does Halo have to do? You know, obviously a legendary franchise. I think there's a big opportunity here for them, but it's a very competitive space with first-person action games right now. What do you want to see in a new Halo? What will convince you that Halo's back on top? More Chief, less Locke. That's my number one. I think we'll get that.
Yeah, I think so too. I feel like that's something that they've really focused on, and I know that they got a lot of criticism for the story. And I'm actually, from what I've heard, Halo Infinite's development got pushed a little bit because they reworked the narrative after people were so upset about the lock focus of the last game. Halo's an interesting one in that I don't want it to shift too far from classic Halo because that's sort of been with me my whole life. But I would also, same token, like a story like an ODST. I really liked the way that was told. I feel like that's really unlikely, but I want a groundbreaking story. I want something that kicks me in the feels like Reach did or like ODST did. But with the lore and the nerdiness of probably a Halo 2, just as long as Chief's with me the whole way, I'm going to be good though. Yes, as you said, a focus on Master Chief. In terms of the style of gameplay, Danny, we see kind of first-person games going in different directions, with co-op, with other sort of, aspects to it. The sandbox style of Halo is something that I think people really like, the skirmishes and whatnot in the gameplay. Do you think, does that still hold up in 2020, or what do you when you see this demo or gameplay footage, what are you going to be looking for that's going to cue to you like Halo's back? Yeah, I think that's the big sort of question on this. When we first saw Infinite, it was around the time that big sort of shift into games as a service was happening, where games like The Division and, Destiny is obviously the sort of most obvious one. We're turning into these platforms that we're getting catered to with new content over and over and over again. And obviously the word Infinite sort of implied something along those lines. So I'm really interested to see, Halo, when it first came around, and then when it had its sort of like soft reboot in a way with Halo 3, it's sort of like re-emergence. I feel like it was very much a game that was pushing both single player and multiplayer, and also just a lot of interconnectivity with different types of modes and stuff. So it's always been on this sort of bleeding edge of like gameplay design. And the other side of it that I'm really interested in is just how the Slipspace engine works, because they've had access to the hardware, or they've known what the hardware was going to be like longer than anyone. So really, we always look at the Forzas as the, beautiful showcases for new hardware, but I think in the same way, whatever we see from that gameplay is going to give us a real indication of just how good games can look on this system. No, that's a great point. I think, as you said, this is hopefully going to be the high bar of, what we can look for visually in terms of gameplay and the experience with it. Aaron, are you much of a Halo guy besides the Blink skin or something like that? What's going to convince you that this is the first person action game to get? Well, for me, Halo's always all been about multiplayer, right? So like I was never huge for the single player campaigns. I always played online, always played with friends. And the thing that I really hope is that there's sort of like a dedication to the old style of Halo, right? Like I feel like every game nowadays is like heroes this, heroes that, and I love Overwatch, but if we're playing Halo, I want to go back to deathmatch, I want to go back to capture the flag, King of the Hill. Like I'm way into that kind of gameplay. So if they can like modernize that and make it still have that sort of, like it feels new, it doesn't feel like, oh, they're just re-releasing Halo or like Unreal Tournament or something. That's what I'm looking forward to, is what can they do with multiplayer. I'll take a re-release of Unreal Tournament. Yeah, there we go. Also, I did like Halo 5 multiplayer. I was actually okay with that. I am just more scared about kind of what you said, Danny, that they're going to Destiny-ify the single-player campaign, which is a very profitable thing to do. So I get why studios want to do that, but I'm scared. Yeah, I know you said how they blend single and multiplayer, and it sounds like they're talking about campaigns. I don't know if we're even going to get much on the multiplayer. So you said how that's all going to blend together and how they're going to kind of explain what it is, right? And that's part of the thing with these streams. Sometimes we see lots of footage, but then we have all these questions afterwards about like, well, what is this? What are we actually seeing? Is that a co-op? Is that single player? So we will have Aaron Greenberg from Xbox is going to join us afterwards to break down some of what we see, and hopefully we'll get some information in the show as well about what they're doing with Halo. All right, guys. Well, thanks for joining us. We will all watch everything together here at the top of the hour, and we are about 30 minutes away from the live Xbox game showcase. We don't know where it's going to start or where it's going to end, but the one thing we do know is that Halo Infinite is going to be there, and we've got the countdown clock up there as well, so you guys can wait with us. But we've got much more to talk about, and we've got some more world premieres to show you guys. Right now, we've got an update on a game that is coming out later this year. You just saw it at Ubisoft Forward. Here's a new look
at Watch Dogs Legion. Ladies and gentlemen, London is fucked. But don't worry, we've got our best man on the case. Because if anyone can fix this mess, it's this smooth bastard super spy. Oh. Well, looks like we're recruiting. It's a state of emergency. Move in and lock down the city. In the chaos, private armies have taken the streets. Albion Security's contract has been extended indefinitely. A crooked spy agency lurks in the shadows. It's basic tradecraft. Want to sell a lie, weave it into the truth. And organised crime has grabbed the old city by the bollocks. The Kellys have got a human organ black market. No, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? The government's literally letting Albion shoot us in the street. You need to build a resistance. Recruit anyone in the whole city. And I really mean anyone. Genius hackers, hard grafters, idiots, everyday people with something to fight for. And something unique to offer. The right person for the job. Or the ones you least expect. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Yeah, I'm in. Welcome to the Resistance. Faces on, guns out. It's about to get real. Find them. Recruit them. Welcome to the Resistance. All right, well, as we've mentioned quite a few times, we are going to get a first look at the campaign of Halo Infinite. And I asked a friend of mine what he wants to see in a brand new Halo. You may know Ninja for many things over the past few years, but he actually started and created quite a stir with all his awesome Halo gaming and gameplay back in the day. So without further ado, let's hear from Ninja about what he wants to see in a brand new Halo. Tyler, take it away. Thanks, Jeff. I'm excited to see what Xbox has in store. And here's what I want out of Halo. If Halo Infinite can just give us a incredible campaign to close out just a classic series with a beautiful ending and a matchmaking / multiplayer system where the ranking system is unique and it works, and just really amazing, iconic maps. I feel like a lot of people loved the Halo 1, Halo 2, and Halo 3 maps that came out. They just felt so fun, whether it be super bouncing from Halo 2, nading all the weapons off and learning all that in Halo 1, and just the flow of Halo 3. It was just something so incredible. Played all of them, I love them all, and if Halo Infinite can just get that down, get some of those things down, right? Give us amazing weaponry, right? Weapon gameplay, like the Halo 1 classic pistol, the Halo 2 battle rifle, the Halo 3 battle rifle and sniper. I think it'll be in a really good spot, and I'm just excited to see what they have in store, man. Awesome. Well, we'll see how much of that comes true, hopefully at the top of the hour when we get a look at Halo Infinite. Thanks to Ninja for joining us on the show. Now it is time for a net new game that you haven't heard about. And this one comes from my home country, my home province of Ontario, Canada. I saw this and got excited about just a brand new game from a smaller studio that you haven't heard about, but I think looks pretty cool. Check out this world premiere.
Definitely some Stranger Things vibes to that one. Echo Generation with the hockey smash. Very exciting. All right, now it's time to get to another world premiere. Check this out. Oh, wait, we got YouTube creators, first of all. Sorry, I get so excited. I think there are more world premieres coming. We do have more coming, don't worry. But right now, actually, we're going to hear from a number of YouTube creators around the world to hear what they're looking forward to from Xbox, hopefully at the top of the hour. So let's check this out. Hey, what's going on, guys? My name is Garu, and I'm a content creator on YouTube. And today, I'm so much excited for this Xbox event, because with this, we're going to get ourselves the brand new Halo stuff. And I used to play Halo back in 2011 and 2012, and I just used to spend hours and hours making a map on Halo 3 than actually playing the game. Me and my friends, we used to be like, okay, let's just put that over there, let's put this over there, and literally, we used to come back from school and we used to mess around with maps and all that stuff, and it just used to be a fun game in general. Can anyone forget about the skulls? Like, we used to have to, like, go ahead and collect them. Like, I could go in for hours on Halo, okay? Because with those skulls, we could actually go ahead and try out different stuff. And there just used to be so many variations. So I'm super excited for the brand new release of this game, because especially for content creators out there, there's got so much stuff to Mano, você make caô. on, Tô imitando a bruseira pra ela pra falar que você deixou a... Ela vai ficar sem cabelo. Vou raspar a cabeça dela sem usar banco. Ai, não. Bruseira pra ela não. Câmera privê. Ponto chat quanto meta de você, Cid. Essa é a melhor música. Essa foi a melhor música que saiu. O meu amigo que lançou ela, pai. Meu amigo tá cheio de... Ah, não, vou lá. Pô, sabe que eu sou amigo do Lucas Hype? Hey guys, Middle Jesus here. Now I vividly remember buying my very first Xbox. I have it right here. It is the beautiful, translucent Halo Edition Xbox. Cheguei, matei ela e comi. Eu só não consigo segurar. Eu só não consigo segurar a brisa do bom. Opa, e aí, pessoal? Brisa do bom, os caras nem fumam. Os caras nem Tá, eu cheguei à conclusão que o tempo todo tava mutado. Eu devo ter falado pra caralho. E não falei nada. Putz, mano, tô chateado, cara. Pô, é muito bonita, cara. Eu queria ter, velho, mas... Pô, aqui no Brasil os caras estão vendendo a 3 mil reais, velho. Eu não tenho condições de pagar 3 mil reais. Porra, gostei desse Xbox 360 aqui, mano. Esse é o Elite? Eu não sei se é o Elite, cara. Which is important for collectors like me. So, yeah, I definitely think it's going to be pretty cool, and I want to learn more. Hola, amigas, amigos, yo soy Antrax. Wow, Halo. ¿Qué recuerdos tengo con este título, con este juego? Hizo mi infancia la más divertida de todas. Recuerdo que con el Halo 3 la campaña me la pasé en todos los modos posibles, en solitario y con amigos. El modo en línea, una chulada, lo mejor del mundo. Después con el Halo Reach lloré con la campaña, las cinemáticas son perfectas. Con Halo 4 recuerdo que en mi primer trabajo entré a trabajar para poder pagar el juego. Y entonces eso me ha causado una gran felicidad todo el tiempo con Halo. Es un juego que hizo mi infancia, mi adolescencia, y estoy seguro que lo voy a jugar hasta que me muera. Y lo que se viene con este nuevo... Cara, meu processador tá... entrega. Tá sendo carregado aqui. Hey, Summer Game Fest audience, Lamar Wilson here, and here are the 5 games that I'm looking Lamar for Wilson. today. So the first one is Halo Infinite. Now, I Eu acho engraçado o quão animado esse cara é, véi. But I loved it so much that I can't wait to see what's next. Then there's the new Dessa vez eu tô falando, tô falando. It looks amazing and breathtaking. I have no idea what the game's about, but I want to see it. Number 3, I definitely want to see a Gears 6. This is going to be a game really about revenge and taking the Horde out at the center, at the literal core, hopefully for the final time. Now, number 4, since we're talking about Gears, why not a Lego's Gears Saga? You know, they did the Lego Gears Saga? What about Lego? Like, I would actually like to play that. So they need to announce that today. Now, finally, Cuphead 2. I know. Now, Cuphead 1 tore me a new one. It's one of the most unforgiving games ever. But for some reason, I just want more. Why do I want more? Man, am I crazy? Yes. Yes, I am.
here, ready for the show, and it was so cool to have gamers from around the world joining us from India and Mexico, and obviously here in the United States, because one of the things I think we found this year more than ever is that games bring us together, and people are watching all around the world. So I want to say hello to everyone watching this special event, where hopefully we're all just going to be excited. World premiere? Excited about games as we watch through it. And the stream is coming up in about 18 minutes. You can watch it live right here on this feed. We're going to go right into it, and then immediately after. Pera aí, gente, bugou aqui. Afterwards, we've got our exclusive post show with guests. Some of the developers featured in the showcase, and here in Greenberg. Xbox will join us to answer questions, and we'll also have some creators join us as well to see how Xbox did based on our expectations, and we'll also do a poll on Twitter, so make sure to vote on that. But right now, it is time to get to vai ser mine another mesmo. world premiere. This is a sequel to a game that if you watch YouTube Let's Plays and YouTube gaming videos, you've probably seen. Check this out. World premiere. Bora lá. Neighborhood. Passar vocês aqui pra tela 1. Cadê? Tela 1. É o que? O Neighborhood primeira pessoa. Mano, era a primeira pessoa? Eu não me lembro se era a primeira pessoa os jogos. Não tem a... Cara, isso aí vai terminar com como é que se chama? Isso ainda vai terminar com uma... com jumpscare, cara, certeza. Isso me pareceu muito Gmod, cara, na moral. Jumpscare, é agora. Caralho. Não, isso aí eu achei divertido. Pegou. Hello Neighborhood 2. Se o download de Assassin's Creed Unity acabou. There it is. Hello Neighbor 2, and we've got some more games still to come, and we are... Independent Xbox games.
Pô, tem estilo artístico bem legal. Veracend. Last Stop. Exo One. Pô, os cenários são legais. 12 minutos. Bacon. Jeff O'Connor. Não acredito. É isso mesmo? Putz. Ah, cara, não tanco, mano. Mais um jogo de... Mano, assim, tipo... É porque eu quero comprar os tips, velho. Da Ubisoft. Eu quero comprar os tips da Ubisoft. Aí, tipo... Cara, se o jogo for bem completo, talvez valha a pena. Agora, se for só snowboard, eu vou de chip, cara. Porque chip é todos os esportes possíveis. Inclusive, cara, eu gostaria que a Ubisoft lançasse alguma coisa nova sobre os tips, mano. There you go, Shredder's snowboarding game. I missed my SSX, so that one looks really good. And lots of great games coming to the ID at Xbox program that we're excited about. All right, now though we have a pretty 12 minutos, gente, pra começar. This comes from a legendary game creator, and when I saw this and the journey he wants to take us on with this game, I was really excited and honored to have the opportunity to share this with you. So this is a bit of a longer piece, but it takes you into the world of a brand new game from a special creator in Japan. Please check this out. Bora lá, World Premiere. O que a gente tem? Hello, Xbox ファンの皆様、スクエアエニックスの中裕二です。今日は皆様に不思議な物語をお届けに参りました。僕は現在スクエアエニックスにいてバランカンパニーという新しいブランドを立ち上げました。そしてここにいる昔ソニックやナイツを一緒に作った大島直人と20年ぶりにタッグを組んでアクションゲームを作っています。中さんがスクエアエニックスに行くと知った時はびっくりしました。僕も驚いたよ。しかしこうしてまた一緒にタッグを組んでゲームを作れること、そして僕たちの得意とするゲーム作りとスクエアエニックスが得意とする物語や音楽とが合わさり、誰も体験したことのない新しいゲームを世界中の皆様にお届けできることをとても嬉しく思います。Cara, eu gosto do estilo dos japoneses, assim, de gravar, né, tipo um documentário, sei lá. バランワンダーワールドです。アクションゲームにミュージカルの世界観を持ち込んで A forma que eles fazem たくさんの意想能力を使い進んでいくゲームになります。苦悩や葛藤、人は誰しもがポジティブな気持ちとネガティブな気持ちのバランスを保ちながら生きています。 Esses planos, tá ligado? Os quadros, no caso, né, em português. 悩める12人のキャストたちの新象世界をあなたはさまざまなアクションを駆使して進んでいきます。アクションの一つ一つが衣装に割り当てられており、その数はなんと80種類を超えます。 Parece Pokémon. 次々に着替えながら各ステージに散りばめられた謎を解き、そしてネガティブな気持ちにとらわれてしまったキャストたちの心をあなたの手で取り戻してあげてください。本作は24言語に対応予定です。 Xbox One、さらに Xbox シリーズ X にももちろん対応し、シリーズ X コンソールを持っていればどちらでも遊んでいただけるスマートデリバリーにも対応する予定です。 Smart Delivery. É um jogo Smart Delivery. Comprou no Xbox One, pegou no Series X, comprou no Series X, pegou no Xbox One. ワンダーワールドの世界で皆様をお待ちしています。最後に今日は全世界初公開の映像も準備いたしましたので、どうぞご覧ください。It's show time. Showtime. Balloon Company. Balan Wonderworld, a strange and mysterious land that you visit when you come to a turning point in life. É, por enquanto os cenários estão bonitos, mas eu quero ver se isso vai realmente ser o cenário.
Não é, mano. Claro que não é. Era só CG. Qual é o meu problema, cara? O meu problema, eu entendo que é um estilo. Só que não é porque é um estilo que a textura tem que ser de uma qualidade duvidosa. E aí, Anton? Pô, compressão YouTube. Compressão YouTube é meu Victor, cara. Quem pegou a referência pegou. Ninguém pegou a referência, mas bom. Mano, compressão do YouTube é meu Victor, cara. Isso claramente, pra mim, poderia ter texturas melhores, um pouquinho mais bonitas, mais detalhadas. Tipo, sim, o estilo é bonito. O estilo é bonito. Mas as texturas, cara, eu acho que faltam qualidade, mano. Ó, a trilha sonora é boa, mano. Mas, Anton, você tem que parar de reclamar de gráfico, porque nem tudo é gráfico. Assim, cara, nem tudo é gráfico. Eu vou pegar o jogo, vou testar. Não, quer dizer, não vou pegar o jogo. Se ele entrar no Game Pass, eu vou testar, mano. Eu vou tentar testar pra ver se o jogo é bom. Mas, tipo, a parada é que a gente tá em 2020. A gente tá em 2020, nova geração. E tem coisas que não dá pra aceitar, cara. Tem coisas que simplesmente não dá pra aceitar. Quem assistiu o vídeo do Murilo, do Hellbrom Plays, sobre a conferência do PlayStation 5, sabe qual é a minha opinião, cara? Em 2020, um jogo de PlayStation 5 com um gráfico de Viva Pinhata do 360. Com textura, qualidade Viva Pinhata. Entende? Tipo, não dá, eu não consigo aceitar, cara. Eu não consigo aceitar. E eu tenho certeza que são jogos que vão chegar a 200 conto, cara. Porra. Um pouquinho mais de qualidade visual, velho. Tipo, já tá bonito, tá bonito. Mas, tipo, tá bonito por causa do estilo artístico, não por causa da qualidade gráfica, entendeu? Tipo, a textura pra mim ainda tá meio ruim. It's over. I could check out right now. I am sold. Balan Wonderworld, #1 game. Over. Stand aside Halo Infinite. That was what I needed to see. Os caras tá falando muito de Halo Infinite. Cara, assim, eu tô ligado que Halo Infinite tem um peso. Quer dizer, Halo tem um peso nos Estados Unidos. Mas eu não consigo acreditar que Halo. Nossa, Halo. Tipo, passou o fã do Xbox, mas tipo, Halo. Não me diz nada, cara. E os caras falam. É só Halo, mano. Não sei por que os caras fazem. Será que realmente eles têm todo esse hype lá nos States pra Halo? Ou é só mesmo, tipo, primeiro jogo do Xbox, vai ser o primeiro jogo do Xbox Series X, e aí vamos hypar aí pra Halo. Tipo, sei lá, eu tenho a sensação que eles estão forçando. Mas, pô, me falaram que Halo tem um peso nos Estados Unidos, e aí é essa parada, né, que eu fico na dúvida. É forçado? Estão forçando o Halo ou eu não sei. Tô perdido aqui no negócio. Tô me perdendo aqui no desenvolvimento aqui do que eu tô falando. Acho que eu tô com sono. Watching this conference. So what's it gonna take? Let's start with you, Matt. Yeah, I mean, to me, we all know Halo Infinite is the big gem in their crown, right? Like, that's the piece that they're selling, the killer app. That is their killer app. But to me, you know, as a mild Halo fan, I want to see what is the Fable 4. A galera quer Fable, né? And if it's not a neon green, cara, Fable eu acho que é perfeito pra encerrar o evento. That big like obelisk that you're buying with Xbox Series X. Balan Wonderland or Balan Wonderworld might have sold it for me. It looks like exactly the sort of game that I need in 2020, that the world needs in 2020, and it hits me right in the nostalgia field. So I needed another killer app for this system, and that might have been it. Wow. All right. You guys are done in the pre-show. I like it. They're already high marks. JD, we know we're going to see Halo. Seems like you're sufficiently hyped if you've got your Master Chief helmet. What's it going to take to get an A from you in the post-show grade?
Ah, pior que não vai ter nada sobre o Mixer. O cara falaram que iam focar só em jogo, né? And use it to be showcased the same way they showcased Halo 2 from the E3 2005 world premiere. I remember that. They did the gameplay mixed in with cutscenes. And then, I mean, I believe we talked about Fable a little bit earlier. I believe Fable 4 would be great. I don't know if they've ever put out that last Fable. I'm not sure. I have to go back. And then for me personally, I want a new Matrix video game. I know that no one in the chat wants that, but hey, remember Enter the Matrix? That was fire. Remember that bullet time? Yo, bring me back. Matrix Yeah, 4 I remember that. right now. Intersected with the movies and stuff. Yeah, all right. That's a wild prediction that we're gonna get. Cara, Perfect Dark não vai ter tão cedo. Keanu, they used Keanu last year, so you never Pelo que know. o pessoal tá comentando lá, o estúdio que estaria trabalhando em um retorno de Perfect Dark ainda não tá pronto. Lego Star Wars. Pô, Lego Star Wars é uma parada que nunca mais vi, velho. Falaram que ia ter um remake de todos os Lego Star Wars em um único jogo. Nunca mais tivemos nada. Eu acho que foi apresentado em 2018, cara. Mano, na moral, eu acho que foi apresentado em 2018, certeza, mano. Não é possível. 2019 eu duvido. Cara, faz muito tempo que eu não ouço falar do Star Wars. Lego Skywalker. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Acho que esse era o nome do jogo. Mano, na altura do campeonato eu tô com a sensação que foi cancelado o jogo, porque não teve nada, cara, sobre o jogo. For the first time, or just some game we've never heard of before from some small, exciting studio. I mean, that's always what wins me over. Also, Keanu Reeves, if he shows up again, I mean, that would be really great. Hey, you never know. I think he's in Berlin filming Matrix, but hey, it's virtual, so anyone can. This thing is, this year, anyone can show up because around the world we can connect people, and it's so different to not be with you guys, you know, with 5,000 people at the Microsoft Theater getting to see this stuff. But we are literally just about a minute away here from going live. You guys are going to join us afterwards. You've got your Master Chief helmet. And I want to thank everyone for joining us exclusively here on YouTube for the pre-show for the Xbox event. It's going to be about 2 minutes until we go. So maybe one last quick rapid fire. JD's got his helmet on. How do you guys think they're going to open the show? What do you think the first thing is? Halo Infinite. Yeah. Yeah, absolutely. Like, start with the big guns. They know that's what everyone's here for, and then everything else is kind of icing on the cake. Parece óbvio, mas eu acho que seria mais inteligente eles não abrirem o show com Halo. Eu acho que seria interessante colocar o Halo, tipo, os caras fazer esperar o Halo, tá ligado? Porque, tipo, imagina, mano, os caras começam com Halo, os caras que só queriam ver Halo, viram Halo e vazam do bagulho, tá ligado? Então, acho que os caras poderiam começar com algo novo, algo inédito, algo inesperável, só que dê um choque, cara, que dê um choque visual. Hellblade 2, talvez? Pode ser, cara. Flight Simulator, eu não sei. Tipo, Flight Simulator claramente é a nova geração, cara. Porra, até agora Flight Simulator é o que tem o melhor gráfico. Mas eu não acho que eles apostariam nisso. Forza Motorsport 8, graficamente, acho que tem potencial, mas sei lá, mano, simulação automobilística eu acho difícil os caras abrirem. Mas Hellblade, cara, acho que Hellblade 2 dá pra conversar, né? Hellblade 2 é agora. Ah, vai dar Halo, certeza. PEG 18, deu Halo, fudeu. Ah, não, é só... Tá ali, eu vi Halo. Tô tentando ver o que tem ali, mano. Xbox Game Showcase. Já vou até compartilhar. Xbox Game Studios apresentam Halo. Fudeu.
Quer dizer, não fudeu, tipo, perfeito, melhor ainda, né? Tá, SG. The Mjolnir exosuit is now complete. Even though this technology will save humanity in the war to come. Não, eu acho que é Halo. Ah, é Halo mesmo, é Halo. É o Master Chief aí, ó, chifão. Liquid crystal cannot rise on its own. Titanium alloy cannot prevail in the face of extinction. Armor cannot hope. 117 é o chifão mesmo. It all means nothing until you step inside. Cannot hope. Chifão mesmo. Halo Infinite gameplay. Compressão YouTube. I must be. I mean, this is a punishment, right? Yep, this is death. Mano, se isso... Não. Cara, por favor, me fala que isso é compressão YouTube, cara. Tá feio. Peraí, é demo. Também? É demo. Faz sentido. É demo. É demo. No. No. You can't stand this. No, you breathe. No. You don't get to tell me what to do. You don't get to tell me anything. We're... Are you even listening? I count 3 anti-aircraft cannons. 3 what? You'll be safe here. Oh, I'll be safe. Safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own, and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. There won't be a home if we don't stop the banished. You keep saying that. We're outgunned, outnumbered. I know I saw Clone Wars over there. Não era o que eu esperava. O cara comentou PS3, PS5. Pô, tá lagando. Oh meu Deus, olha esse lag, cara. É, tem que concordar, mano. Os The Last of Us Part 2 tem gráficos mais bonitos. Quer dizer, não tem gráficos mais bonitos, mas tem expressões faciais bem melhores. É demo, cara. Eu só vejo... Não, mano, pior que não, mano. Até pra uma demo, eu acho que, tipo, os caras não deixariam um bagulho tão feio pra uma demo. Isso aqui me lembra um mapa do Halo 4, cara. Se pá uma referência, né? Pode ser um mapa do Halo 4. Véi, eu vou procurar uma outra live, cara. Não tá dando nessa. Isso aqui tá dando muito lag. Ó o GD aí, ó. Ó o GD. GD Gameplay, Gabriel.
Ah, é violento? Não, pô, eu não vi. Ai, não vi o pulinho. Sim, eu entendo, pô, cadê? É, tá mais atrasado, mas tipo... tá mais estável. Cara, desculpa, se essa é a nova geração, eu tô decepcionado. Novamente eu tenho que dizer, eu tô criticando o que ao meu ver é justo criticar. Não tô dizendo que o jogo vai ser ruim. Eu acho que o jogo sim pode ser bom, ou vai ser bom, eu não sei. É um jogo que vai estar no Game Pass, então eu vou jogar. E eu vou trazer aqui pro canal, vou dizer se o jogo é bom e tal. Mas graficamente eu já digo, cara. Isso aí deve estar rodando no Series X. Certeza, tá rodando no Series X. Mas... desculpa, cara. Pra mim isso aí é Xbox One. Cara, se você me falar que um Xbox One não é capaz de rodar nessa qualidade... ah, cara, desculpa. Isso não é a nova geração que eu esperava. Tá muito arcade. Cara, é Halo, mano. Você queria o quê? Você queria um Rainbow Six? Nem o Rainbow Six é realista. Rainbow Six se atira pela mira, não pelo cano. Quer realismo? Vai jogar Escape from Tarkov. Ninguém quer saber disso. Jogo lixento. Pô, eu tenho que concordar, cara. Não, 360 talvez seja um exagero. Não acho que 360, mas... pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é gráfico de Xbox One, mano. Mano, fala que isso é troll, cara. Imagina se for um bait. Não era o esperado. Mano, tem muito... como é que eu posso dizer, cara? Tem muito sonista tóxico aqui, cara. Como é que eu posso... Não, tipo, tem muito fanboy aqui, cara. Tem muito fanboy aí. Mano, pior que eu acho que no fundo eu não tinha tanta expectativa. Porque em dezembro, cara, quando mostraram o Halo Infinite na TGA, Games, na TGW, eu não sei, na TGA, quando mostraram no The Games Awards, eu já achava que graficamente não era lá essas coisas, o teaser, cara. Eu achava, né, mais ou menos. E aqui, cara, se concretizou o que eu pensava.
is my last fight. A true test of legends. Our story will outlive us both. Set a fire in your heart, Spartan. Bare your fangs. Galera que é mesmo a legenda. Fight hard. Die well. Cara, concordo. Parece que Halo 5 tá mais bonito. Espero que tenha gostado de ver pela primeira vez a campanha Halo Infinite. Eu estou com muito orgulho da equipe 343. Desculpa, eu não tô feliz não. Não gostei visualmente. Espero por você no próximo capítulo da jornada do Master Chief. Esta é a campanha mais ambiciosa da 343. Pela primeira vez, os jogadores têm a liberdade de explorar um novo misterioso Halo Ring várias vezes maior do que nos últimos 2 jogos juntos. O Halo Infinite foi construído do zero para aproveitar ao máximo a série Xbox Series X, com maiores batalhas, vistas épicas, efeitos visuais mais complexos, com 60 quadros por segundo impecáveis que podem dar vida ao Halo Ring de maneiras nunca antes possíveis. Vamos compartilhar mais informações sobre o Halo Infinite nos próximos meses, incluindo uma primeira olhada no multiplayer. Então, por favor, vejam agora o que os outros membros da família Xbox Series estão desenvolvendo. Estreia mundial. Vou tirar essa legenda aqui, tá confuso aqui. Já pensei em ver o Walking Dead. A besta lá me lembrou Daryl. Era Daryl? Não lembro, mano. Faz tempo que eu não vejo The Walking Dead. Mano, a expressão tá legal, mas tipo, certeza, é CG. É CG, confirmei. É isso que me deixa putos, cara. Os caras mostram CG e aí depois vem a gameplay e você fala, tá uma merda. Um zombie? State of Decay 3, não esperava. Ai, graficamente eu sei que vai ser uma merda. State of Decay é aquele jogo que tu sabe que vai ser uma merda graficamente. Sejam todos bem-vindos. Ah lá, o Phil Spencer. Hoje estamos mostrando jogos de 9 de nossos 15 estúdios da Xbox Games, incluindo o lançamento de 5 novos jogos oficiais. O que você verá hoje é como os estúdios da Xbox Games estão trabalhando para dar vida aos seus sonhos. Acreditamos que a maneira como você encontra e joga seus jogos é tão importante quanto o dispositivo que você joga. O Game Pass da Xbox é a melhor maneira de descobrir e jogar. No entanto, queremos que você consiga experimentar os melhores jogos possíveis. Então, se você é um membro do Game Pass, poderá jogar todos os jogos que você viu aqui hoje, a partir da sua assinatura ou do Free to Play. Esses jogos terão a melhor performance no Xbox Series X, proporcionando fidelidade, desempenho, precisão e imersão inigualáveis. Temos o mais consistente e poderoso console de última geração e construímos a tecnologia de plataforma de ponta para permitir que cada desenvolvedor consiga realizar sua visão completa. Um estúdio que sempre ultrapassou os limites do nosso hardware é o Turn 10. E estão começando a desenvolver o próximo Forza Motorsport e o Xbox Series X.
está tornando o sonho deles de realismo sem precedentes uma realidade, com ray tracing e 60 quadros por segundo. O trailer que você está prestes a ver foi capturado completamente no engine. Bora! Estreia mundial. Bora! Era do show! Porra! Cara, força. Mas ele falou engine, então já tô com medo de ser CG de novo. Parece CG, mas eu quero acreditar que tenha um pingo de esperança. Motorsports. Não é 8, é Motorsports. Porra. Gostei, mano. Quer dizer, não sei. Quero gameplay. Caralho, mano. Pô, eu queria gameplay de Forza Motorsport, mano. Our world has a rhythm. We all sense it. CG de But novo. only a few truly feel it. It is found in the smallest moments. In every step of a perilous journey. In the symmetry of ritual. In the bonds we share. And in moments of stillness. It teaches us to look beyond the expected. To be a light in dark places. To seek answers. And to stand watch over our world. Our world has a rhythm. We all sense it. But only a few truly feel it. Everwild. Não vai lançar pra Xbox One. Everwild dará a você um mundo natural, mágico e selvagem para você explorar e se perder. É um lugar para ser eternal. E a Eternal tem o dom de sentir seu fluxo mágico através da natureza e conecta todos os seres vivos. Seria um bom filme. A equipe da Rares está muito feliz Entretanto, com esse trabalho da Everwild. Não consigo ver uma gameplay pra isso, cara. Mas gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram, pelo carinho e pela incrível e positiva comunidade que já se formou a partir desse jogo. Muito obrigada. Esse bot já tem gameplay, né? Eu que não vi. Live Strange. Não, Live Strange não é, mas é o mesma direção, né? É, eu acho que é a mesma direção. Mesmo estúdio. We all believed that what happened that night was self-defense. But we couldn't be sure.
doesn't matter that they kept us apart. Brother, sister, we look out for each other. It doesn't matter that finding the truth feels impossible. We're all done with fairy tales. The only thing that matters. Gostei da barbinha do cara, tipo, achei que ficou bem detalhado. And the only way to move forward is to keep looking back. We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Everything we thought we knew. Alguém morreu. Algum deles morreu. She loved you. She attacked you. We both saw it. Ah, não sei. I thought coming here would be closing a chapter of our lives. Nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I can't do this. Stop! Tell me why. Chapter 1 disponível. Vai ser nessa pegada mesmo. Oi pessoal, meu nome é Gennady, eu sou cofundador e diretor de tecnologia da Moon Studios. Hoje é com muita alegria que anunciamos que estamos trabalhando numa versão muito especial do Ori and the Will of the Wisps, especificamente para o Xbox Series X. Estamos no momento em que podemos alcançar níveis de fidelidade quadros por segundo nunca antes possível em qualquer console. Tem dev kit. Um jogo como Ori pode agora rodar a 120 Hz na sua mais alta qualidade, oferecendo um jogo sem precedentes com animação suave e sedosa, imagem nítida e com baixa latência, que é tão importante para se ter um jogo preciso. Podemos aumentar a imersão em diferentes eu espaços acho que é usando Xbox, a tecnologia premium dev de kit áudio, ali. que antes não era possível simular em tempo real. E com todo esse poder de hardware, podemos oferecer aos nossos jogadores mais opções de como querem jogar. Queremos que todos vocês experimentem essa versão muito especial da Ori, chegando a Xbox Series X com Smart Delivery ainda este ano. Divisão privada. Multiplayer. From the furthest reaches of the universe comes the biggest mystery in the galaxy. An abandoned research facility. Haja um anti-aliasing pra esse jogo. Marvel of the Gorgon asteroid. A sordid stopover. Full of salacious secrets. And scandalous strangers. Greetings, attractive patron. You are looking downright unlawful today. With the right kind of case, They wanted us to develop a miracle drug. can put Parece you Fallout. on the wrong side of a gun. Or sword. Or this thing. Thrills. Danger. Intrigue. A word of advice before you go, Captain? Trust no one. What will you find on Gorgon? The Outer Worlds. Cara, eu pensei nisso. Bem que eu associei esse jogo. If you're waiting for the biggest game of the year, then wait for Cyberpunk. But if you're ready for the smallest, we've got you covered.
Vai ser tipo mais um arc. The makers of games that are nothing like this one. Cara, me lembra bastante o Arthur e les Minimoys. Não sei como é chamado aqui no Brasil, Arthur e os Minimoys. E os Mini... Não sei, mano, mas lembra bastante aquela obra francesa, Arthur e os Mini não sei o que. Só que com uma gameplay estilo Ark. Ó, referência ali ao... aquele personagem do Killer Instinct, o sapinho, sabe? Na Obsidian, estamos dedicados a promover nossos jogos de roleplay. Fazemos isso todos os dias quando chegamos ao escritório. Queremos que você jogue a próxima grande aventura de Peril Gorgon. É o primeiro de 2 pacotes de expansão de histórias para o mundo exterior que estamos desenvolvendo com os nossos amigos da Private Division. É importante também evoluir a maneira como contamos histórias e jogos. E Grounded é um exemplo perfeito disso. Temos trabalhado muito nos últimos 2 anos em como contar uma história Obsidian. Agora você poderá jogar no dia 28 de julho na pré-visualização do Xbox Games. Opa, salve, Vicente. Queremos te ouvir e queremos continuar construindo juntos. Ah, e se vocês... Oi. Sim, estamos trabalhando nesse grande RPG da Obsidian. Vejam só. Estreia mundial. World Premier, mais uma. Manda tudo. RPG. We have always known war. It forged our empire. Turned heroes into queens and kings. And decimated our foes. Fable? Now our oaths are Não, tô viajando demais, cara. Tô viajando, não é Xbox Game Studio. You must face the monsters our sins have borne. Is an oath worth the weight of a crown? Eu acho incrível como a indústria gosta de fazer isso. Não mostrou merda nenhuma. Só mostrou CG. E aí cria um hype do caramba. Avowed é um RPG expansivo em primeira pessoa que se passa no mundo de fantasia de Eora. Quando Obsidian Entertainment entrou na Xbox Game Studios, eles nos disseram que era esse jogo épico que eles queriam fazer. Como criadores de RPGs aclamados pela crítica, é a Obsidian na sua melhor forma. Está sendo construída para aproveitar ao máximo o poder do Xbox Series X. No Xbox Game Studios, também trabalhamos com desenvolvedores independentes, sempre com o objetivo de capacitá-los a dar vida às suas ideias. Gostaria de anunciar nosso trabalho com o Interior Night, um novo estúdio liderado por alguns dos contadores de histórias mais talentosos no setor. Conheçam agora Caroline Marshall, diretora da Interior Night, para estrear seu jogo original. Bonjour, eu sou Caroline, do Interior Night. Nossa equipe é apaixonada por contar histórias interativas, porque quando você joga, entra no lugar do personagem. Você sente seus medos, suas esperanças, seus conflitos em primeira mão. E no processo você aprende muito mais sobre você. E isso é muito poderoso. Nosso primeiro jogo passa 30 anos no sudoeste americano. É uma história sobre família, resiliência e sacrifício, mas acima de tudo é sobre como você moldará o destino de pessoas com falhas reais, tentando encontrar seu caminho no mundo no qual não se encaixam. Espero que gostem do trailer.
Bom, até agora o que eu vi é que a Microsoft realmente está apostando em vários setores para tentar agradar todo tipo de jogador de Xbox. Mas ainda tem uma coisa que eu acho que tá faltando. Um jogo focado só em história. Mas tipo, quando eu digo um jogo só focado em história, eu tô falando um jogo com uma gameplay, sabe? Tipo... Uma gameplay mais normal. Tipo, eu não duvido que isso aqui seja um jogo focado só em história. Pô, bem legal, mano. Was it fate? Coincidence? Original, mano, original. No. It was a long forgotten secret. Buried in the dark. All my life, I've been scared of the shadows. But now, I'm finally ready to step into the light. O que eu quis dizer, pessoal, um jogo focado em história, eu tô falando tipo algo numa gameplay estilo, sei lá, The Last of Us, God of War e tal. Tipo, uma gameplay em 3D. Só que... Só que focado na história, cara, focado na história. Que anunciamos no Game Awards em dezembro. Bora, Hellblade. 3 milhões de jogadores já vivenciaram a história de Senua e o Hellblade Senua Sacrifice. Gostaríamos de dar uma ideia para vocês do que vem a seguir para nosso guerreiro celta. Uma experiência que criaremos no Engine 5 para o Xbox Series X e PC. Estou feliz em revelar hoje que o Senua Saga terá a bela Islândia como locação. E você pode descobrir mais sobre a nossa locação e sobre a história de nosso cenário em um novo diário de desenvolvimento dos bastidores que você pode assistir logo após o show no canal Ninja Theory no YouTube. Ninja Theory. Depois eu vou dar um olho. Foi muito emocionante ver o impacto que o Hellblade Senua Sacrifice teve em tantos jogadores. Estamos muito agradecidos. Cara, eu vou testar, eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho Hellblade. Agora. Estamos muito felizes por vocês estarem fazendo parte dessa jornada daqui em diante. Legal. Quero dizer oi a Peter, ele está aqui na linha. Oh, Peter está sentado aqui o tempo todo. Quem escreveu a música? Peter. Ah, Peter, trabalho fantástico, adorei a música. Obrigada, vai ser divertido cantar. Agora é hora de curtir. Vamos curtir então? Probably been a long time since you've had a visitor. I hope you don't mind pop-ins. Where are we? Shh. It's a quiet place. Gostei da guitarra. Neither skin nor bone. Just a thought is all I've got. Now my cover's blown. At the bottom of a lake, a frozen feeling. When my friends pulled me back up, I started healing.
sky, and I can see each molecule through my cosmic eye. Senses are the magic keys. They fill the holes I've had, unlocking all my memories, which I never Psychonaut 2. Queremos que você experimente os incríveis jogos da Xbox Game Studios e há muito mais para você jogar no Xbox. Estamos em parceria com milhares de criadores, desde os maiores editores até os menores desenvolvedores independentes, para oferecer a maior variedade de jogos de todos os tempos. Há um desenvolvedor que é muito próximo de nós, não apenas geograficamente, mas também na história. Gostaria de anunciar que neste outono nossos amigos da Bungie levarão Destiny 2 para o Xbox Series X e Xbox Game Pass. Se você é um dos de mais de 10 milhões de assinantes do Game Pass, também terá acesso a todas as expansões atuais da Destiny 2 a partir de setembro. Para Destiny 2, legal. Game Pass, Destiny 2 também será possível jogar nos aparelhos móveis a partir da nuvem. No final deste ano, a Bungie Xbox também Game Cloud lançará uma nova versão do Destiny 2 otimizada para Xbox Series, resolução de 4K a 60 quadros por segundo. E aqui está uma nova visão do Destiny 2 Beyond Light da Bungie. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. It's time to step beyond the light. Este é o Destiny 2, que você pode jogar da maneira que quiser, graças ao Xbox Game Pass. Alguns dos desenvolvedores mais inspirados do mundo estão trabalhando em jogos para o Xbox Series X. Estamos honrados de poder trabalhar com eles. Xbox Series X capacitará criadores novos e experientes para darem vida aos jogos como nunca antes. Perspectivas únicas e inovações inesperadas você precisa descobrir. Todos os jogos que verão agora estão sendo criados para serem lançados exclusivamente em consoles Xbox. Obrigada e divirta-se! Estreia mundial. Ah, tá, é só pra console mesmo. Entendi. Aquele jogo de mutante, eu acho. Pripyat.
Pô, eu tô começando a ficar animado com isso, cara. Esse graficamente eu acho... Não é SG, eu acho que não é SG. Esse aqui tá... Esse aqui eu tô achando interessante. Esse não tá parecendo CG, cara. Ah, mas eu posso estar enganado, mano. Stalker. Xbox Series X não vai ter pra Xbox One. Estreia mundial. Tá, tem mais uns 10 minutos. É, agora é só exclusivo, 10 minutos de exclusivo. Ah, vou contar pra vocês. Eu acho que, tipo, não vai ter mais nada que vai me animar. Acho que vou terminar isso com uma nota 6 de 10. My Lord Inquisitor, I've reached a term of prime and begun our investigations. Sotaque britânico. My recon squad has been sent into sub-level 6 of the Hive to determine the full extent of the unrest. Parece a K12. Ah, não. I'll know more when they make it back. Jogo de zumbi. If they make it back. Estreia mundial. Something changed, my heart could not contain the miracle of this world and all that it creates. With every passing day, the winds might grow stronger, carry us away, but we will hold on to it to light the way, to keep the reminder that love does not escape. I'm yours forever. There is no end in sight for us, nothing could measure. Tetris. The kind of strength inside our hearts, it's so Sério? connected. We're all together in this love, don't you forget it. We're all connected in this love. Vai se fuder. Tetris Battle Royale. Que bosta! Estreia mundial. Decepcionou demais, cara. Não, tipo, decepcionou, mas eu achei foda. É incrível como eu achei fodasticamente decepcionante. Não tem o que dizer, cara. Decepcionou lindo, só que tipo, foi lindo. Whoa. Hold on, let me check. Find anything good? Vex, you're not gonna believe this. Ouch! What the?
Parece bonito. Só que tem um filtro muito laranja, cara. Eu tenho um problema com jogos com filtros muito laranjas. Eu não gosto, tá ligado? Mas eu acho que entendo, é tipo pra combinar com o estilo de lava. Vegak. It all starts with a dead girl. A forest. Ah, é medium. The moon. Scent of pines. And then the gunshot. Não. Passei longe. Every story has two sides. A regular, rational one, but also a darker and deeper truth. Not unlike a nightmare. Acho que é The Medium, cara. Worse, I can live them. Acertei. The Medium. Hello? Anyone there? What is this place? The Medium. Vai ser só pra ser react. Cara, tem muita coisa que vai ser lançado só pro Série X. Ó, achei bonito. Mostra o... Não. Fui longe demais. Caralho, que bonito, mano. Cara, é legal ver, mano, que o... Que estúdio... É, a SEGA é japonesa, né? É legal ver que o estúdio japonês tá fazendo exclusivos pra Xbox One.
Cara, um exclusivo de Xbox 360 que eu gostava bastante, que era do estúdio japonês, era o N3, cara. Eu não joguei o N3 2, mas o N3 original gostava pra caramba, mano. Ghost Recon? I've seen your future. Ah, que bosta. Futurista. Global risk is death of the weapon. You will become. Queria uma parada... Eu esperava uma parada militar realista. É, o Crossfire X. Destiny chose me to save this world. É, Crossfire vai ser exclusividade do Xbox Series X, né? Pra console. Blacklist, we make our own path. We protect our own. Can you protect me from fate? Soon, the entire world will burn, all because of him. The ghost is here! Crossfire X. Vindo pra 2020. Smart Delivery. Você viu 10 estreias mundiais, Xbox One. 22 lançamentos exclusivos. Acabou. Os membros do Game Pass poderão jogar todos os jogos que viram Eu achei meio bosta. Game Studios e de todos os nossos parceiros pela assinatura. Eu não me sinto... Não acho justo eu dar um 6, mas também não vou dar um 7. Xbox Series X. E alguns dos jogos que você já ama e outros que ainda não jogaram também serão otimizados para o Xbox Series X. Você receberá Falei, as últimas não tem... Nossa, cara, eu odeio gente que coloca RIP. 4, Gear 5 e Sea of Thieves sem custo adicional quando forem lançadas. Podem esperar mais de 100 Odeio gente que títulos coloca para o RIP Xbox PlayStation, Series X cara. no final do ano. Com a Series X e o Game Pass, o Xbox é o lugar para jogar. E você está no centro. Eu vou spamar, cara. Agora, você deve ter notado que não visitamos todos os nossos Xbox Game Studios hoje, o que significa que teremos mais para compartilhar ainda este ano. Mas até lá, fique com mais essa. Mais Estreia uma? mundial. Xbox Game Studio. Mano, se for Fable. Playground Games. Mano, o que a Playground tava trabalhando? Tava trabalhando em Fable, né? Fable? Fable, porra! É Fable, certeza! Fable. É Fable. Vou até parar de spamar, mano. Vou parar de spamar, vai ser 7. Agora pega um 7 só por causa desse finalzinho aí. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be Fable. Vou mudar pra 7. Agora vai pra 7. Preciso da gameplay do Forza Motorsport, cara, na moral.
Ô, na moral, Microsoft, na moral, só vou comprar o teu Xbox Series X aí, mano, por causa do Forza Motorsport. Só por causa disso. Só queria dizer que, infelizmente, não me convenceu. Eu não compraria um Xbox Series X pra jogar esses jogos. Desculpa. Eu só vou comprar por quê? Porque eu sou apaixonado por Forza Motorsport. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que os caras vão comprar por causa do Halo Infinite. Honestamente, cara, honestamente falando, encerrar aqui, acho que aqui não tem mais nada o que olhar. Caras, vamos lá. Não, eu gosto de Halo, não entenda errado, eu não entendo errado. Só que não é o jogo pra mim, entendeu? Não é o jogo. É que tipo, a minha praia é simulação automobilística. Eu sempre deixei claro, cara, que a minha praia era a simulação automobilística. E... cara, sei lá, mano. Eu olho a última conferência da Sony. Eu olho essa conferência da Microsoft e não sei, cara, não me convenceu. Não me convenceu, cara. Eu esperava mais coisas, mais gameplays, sabe? Eu tenho esse problema. Sempre que tem, por exemplo, um anúncio de um jogo novo... não, peraí, só respondendo. Você achou que esse evento foi melhor do que o da Sony? Não, acho que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que a Sony foi um pouquinho melhor. Mas voltando sobre o meu raciocínio, cara. Por exemplo, quando a Ubisoft anuncia um jogo. A Ubisoft lá anuncia lá um jogo. Como é que ela anuncia o jogo? Ela não anuncia com gameplay, ela anuncia com um trailer de CG. Isso foi uma parada que eu comentei no meio da live. Eu não consigo entender como é que os caras te lançam um trailer de CG, não te mostra nenhuma gameplay e mesmo assim você hypa, cara. Tipo, o cara hypa, o cara fala, nossa, esse vai ser o jogo do ano, vai ser um jogo fodástico lá, incrível, maravilhoso. Não tem gameplay. Não teve nada. Eu comentei lá sobre um jogo que eu esqueci o nome, eu acho que é Everwild. Que eu falei, cara, aquilo seria um filme perfeito. Por que eu disse que aquilo seria um filme perfeito? Porque, mano, a CG ali é tão maravilhosa que eu não consigo ver uma gameplay. Eu não consigo imaginar como seria uma gameplay daquilo. E tipo, mano, consegue hypar. Só que eu acho isso problemático. Porque você tá hypando numa parada que você não tem noção de como vai ser. Você só tem aquela CG ali, e a CG não representa nada. Tipo, é a mesma coisa que, sei lá, mostrar, por exemplo, Fallout. Mostra lá um trailer muito bonito de Fallout, mas tipo, tu não mostra gameplay. Aí beleza, vou comprar o Fallout, achando que vai ser um jogo foda. E aí quando eu recebo o Fallout, cara, em minhas mãos e eu vou jogar, é um jogo totalmente travado, um jogo que eu acho complexo demais, eu acho complicado, eu não consigo entender como pessoas conseguem jogar Fallout. Eu acho um jogo muito complicado, muito difícil de se jogar na questão de gameplay. E cara, esse é um dos pontos que eu acho problemático hoje em dia. É tipo, você só colocar CG, cara. Eu acho que você tem que mostrar como o jogo é, mano. O Halo Infinite ali, por exemplo, cara, a gameplay, sei lá, tipo, a gameplay é boa, mas graficamente meio decepcionante. State of Decay, eles só mostraram a CG. Só que State of Decay, tu não precisa imaginar como vai ser. Tipo, é só tu pegar lá a gameplay do primeiro jogo, a gameplay do segundo jogo. Eu tô falando graficamente agora. Porque State of Decay até que é um jogo
de gameplay interessante, bem legal. Mas graficamente falando, por exemplo. Porque, tipo, pô, o argumento é console mais poderoso, é o console onde coisas serão possíveis, onde os gráficos serão fabulosos, tipo, nova geração e tal. E aí, cara, você pega State of Decay, o 3, cara, vai ser igual o 2. O 2 que era igual ao 1, cara. Não vai ter mudança. Tipo, a gameplay é boa, sim, é boa. Só que, cara, quando o seu argumento é um console poderoso, um console com sei lá quantos teraflops, a gente espera uma parada de qualidade. Aí eu vou voltar lá pra parada da Sony, pra não dizer que eu tô só criticando o Xbox. Quando a Sony fez lá o evento dela, e ela mostrou alguns jogos da nova geração, eu critiquei um jogo lá que tinha gráficos piores do que Viva Pinhata. Viva Pinhata é um exclusivo de Xbox 360 lá de 2007. Eu entendo o estilo artístico, tá? Eu entendo. Mas eu acho que não é porque o seu estilo artístico é mais tipo, sei lá, mais arcade, mais antigo, mais velho, que a textura necessariamente tem que ser horrível. Tem que ser, tipo, de uma qualidade meio duvidosa. Então, é esse meu problema, cara. Tipo, as CGs que não demonstram como realmente o jogo é. E aí você fica meio que perdido. E os jogos em si que foram apresentados que, sinceramente, graficamente, me fazem pensar, cara, isso tá nível Xbox One. Véi, não gasta 6 mil reais comprando um console de nova geração. No máximo, sei lá, compra um Xbox One X que você vai estar servido pelos próximos 2 anos, cara. Ali, a única coisa que chamou minha atenção Forza Motorsport, simulação automobilística. Mesmo assim, eu critico mais uma vez a questão da CG. Eu gostaria de sonhar que aquilo vai ser o gráfico do jogo. Eu gostaria de sonhar, só que tem que ser realista. Esse é o ponto. Eu acho que a gente não tem que criar falsas expectativas, então eu prefiro ser realista. Eu gostaria de acreditar, mas deixa um pé atrás. E, cara, retorno de Fable, que legal, mano. Retorno de Fable, maneirão. Cara, no PlayStation 5 teve alguns títulos que eu achei interessante. Eu não vou lembrar de cabeça, mas teve um que foi apresentado lá que os caras falaram que foi desenhado pro PlayStation 5, né? Que era um jogo que o trailer iniciou mostrando lá o personagem pulando de uma plataforma para uma outra plataforma, né? Quando eu digo plataforma, eu quero dizer tipo uma plataforma de rochas, mostrando lá vários cenários, cara. Eu achei que a direção artística daquele jogo era fabuloso. Bom, cara, nota pra esse evento. Eu dou um 7 por causa do Fable. Se não teria sido 6,5. Se eu tivesse que também dar uma nota lá pro evento da Sony, eu daria tipo um 8. Um 8, né? E é isso. Ratchet Clank. Não é Ratchet Clank, cara. Mas agora que você tocou em Ratchet Clank, nossa, complicado pra mim. Ratchet Clank, né? Eu tenho que parar de falar em anglofônico. O Ratchet Clank, eu achei interessante também, mano. Pô, foi um jogo ali que visualmente era muito bonito e, cara, chamou atenção. Chamou bastante atenção. Cadê? Deixa eu ver aqui se... Não tá ainda liberado. Ratchet Clank. Então, seria aquele outro jogo lá que tem... Que eu não tô lembrando o nome. Que ele foi designado, né? O design foi criado pro PlayStation 5, lá foi o argumento deles. O Ratchet Clank. E o Marvel Miles Morales, né? Que assim, né? Tipo... Eu tô mais
querendo jogar ele por ser um jogo de Spider-Man, e eu sou muito fã de Spider-Man, então é mais por isso mesmo. Mas se não, cara, eu acho que eu só teria vontade de jogar Ratchet & Clank e aquele jogo lá designado pro PlayStation 5. Horizon, como eu não joguei o primeiro Horizon Zero Dawn, eu não sei o que esperar do novo Horizon. Mas é isso. Bom, cara, eu te desejo aí um excelente dia, uma excelente tarde, e valeu por acompanhar aí a live, cara. Eu vou encerrar aqui.